Oi, então nessa aula de hoje, aula 6, vamos ver como funciona a utilidade, né, do comando solve e fsolve. Eles são comandos para resolver equações algébricas, tanto do ponto de vista de uma solução simbólica, né, que é o foco do Maple, solução exata com valores numéricos e solução numérica tradicional. Está focando mais na parte simbólica, né, que é a parte numérica que a gente vai explorar em maiores detalhes aí lá na nossa próxima área. Então, as equações algébricas elas vão surgir naturalmente vários problemas, onde a gente busca determinar o valor de uma variável que satisfaz a igualdade ou isolar, né, alguma variável. Então, por exemplo, pegando algo que a gente viu na aula anterior, como criar igualdades, né? Então, quando a gente não tem um ponto de igual, isso estabelece uma igualdade entre dois termos algébricos. E se a gente quiser, a gente aprendeu ali comandos para manipular expressões, né, jogar tudo para um lado, para o outro, tomar só lado direito e esquerdo. Tá? Muitas vezes o que a gente quer é só resolver uma variável. Tá? Então a gente pode usar uma alternativa, né, o isolate lá que a gente viu. É só colocar o nome da equação ou escrever a equação por extenso aqui, né? Posso escrever a equação por extenso aqui ou usar o solve como pré-definido e posso isolar ela, resolver, né, ela para x. Opa, tem que dar o enter. É isso. Tá? E assim como eu posso fazer para qualquer outra variável que esteja presente. Tá? Então, o comando solve, em princípio, funciona dessa maneira, na sua forma mais simples, né? Simplesmente a equação vai ser resolvida e qual variável quer isolar. Vocês, inclusive, por exemplo, podem armazenar o resultado numa variável. Então, quem sabe eu vou armazenar numa variável chamada de solC, que eu posso usar para alguma outra coisa depois. Tá? Por exemplo, posso até verificar se realmente é uma solução. Tá? Posso substituir C pelo valor determinado. Então, olha lá, numa das aulas a gente estudou o comando subs. Tá? Vamos substituir na própria equação 1. Então, obviamente, ele vai, se eu colocar, ó, então a equação 1 é essa aqui, ó, ax mais b igual a cx mais d. Então, eu só testei. Se eu colocar esse valor calculado para c aqui, ó, tá, ele vai me dar uma igualdade dos dois lados, mostrando que esse valor de c realmente satisfaz a equação. Tá? Uma coisa meio simples, né, lógica aqui, mas mais para explicitar, dar exemplo do que a gente consegue fazer. Bem, se vocês não só dar o solve e a equação, esquecerem de indicar, tá, o que o Maple vai tratar? Ele vai tratar que todas são variáveis possíveis e ele vai dar uma possível solução. Tá? Então, por exemplo, em vez de isolar A, B, C ou D ou X, ele vai escolher uma aqui aleatoriamente. Então, por exemplo, ele diz que A é A, C é C, D é D, X é X e vai dar uma solução para B em função das demais. Tá? Então, se vocês não explicitar, ele vai dar uma das soluções possíveis, né? Porque ele não sabe qual a variável, ele não sabe, assim, ele não olha um x e assume que aquela variável vai ser determinada. Vocês que tem que dizer para ele. Tá? Para equações polinomiais, ele também dá valores exatos, até polinômios de quarta ordem. Então, por exemplo, se eu for resolver aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 1, por exemplo. Vou resolver para x. Tá? Vou colocar direto a equação nesse caso. Ó, então é um polinômio de segundo grau, tem duas raízes, ó, e como sempre, né, a gente viu lá na primeira aula, ele trabalha com valores exatos das raízes. Tá? Inclusive, né, vocês podem, como eu tinha mostrado ali, ó, armazenar e ver cada raiz independente, então se eu chamar de solução 2 aqui, sei lá, tá? Ele vai dar... Opa, isso. Ele vai dar as duas raízes, se vocês quiserem ver cada uma de forma independente, ó, como ele vai dar uma lista, tá? Vocês podem pedir a primeira solução usando colchetes, ou a segunda solução. Tá? Vocês podem, quem sabe, criar uma expressão, né, usando essas soluções agora. Vocês podem criar algo do tipo, sei lá, exponencial. Vamos copiar aqui para ser mais rápido aqui. Só 1 vezes t mais, sei lá, seno, só 2. Não faz o menor sentido, vamos botar aqui, sei lá, botar mesmo, pelo menos. Né? Vezes t, vamos botar a segunda solução. Tá? Mas só para mostrar o que daria para fazer, vocês podem usar essas soluções, né, para criar novas equações. Se vocês quiserem ver o valor, né, usando aqui, expressando, né, em termos de ponto com aproximação, né, com o número de casas decimais, aqui com 10 casas, né, então vocês podem pedir usar o comando evalf,
Então, seriam as duas soluções, né? Uma com mais e uma com menos. Então, vocês têm. Enfim, essa é a forma de trabalhar. E, claro, ele não vai trabalhar somente com equações, com soluções assim numéricas exatas. Ele vai trabalhar com simbólicos. Antes, só para ver como é que fica, como é que, se vocês tiverem raízes complexas, como o Maple trata, então acho que se eu trocar esse sinal aqui, ele já vai mudar. Isso. Então aqui, ó. Então esse i que aparece, quando vocês resolverem um polinômio, aparecer esse i maiúsculo, tá? Esse é o izinho lá, o raiz de menos 1, número complexo. Tá? Só para mostrar para vocês como o Maple trata. Então, como eu tinha dito, vocês podem usar, né, o solve, claro, para resolver quadráticas, cúbicas e de quarto grau usando argumentos algébricos. Então, por exemplo, se eu usar aqui a famosa equação aí, que todo mundo sabe a solução, né, de cabeça. Se eu tenho aqui... Note que se eu não colocar igual, ó, aqui primeiro, talvez alguém pode ter notado, aqui eu botei uma igualdade. Aqui eu não botei uma igualdade, isso faltou falar. Quando eu não coloco uma igualdade, coloco uma expressão, ele assume automaticamente que é igual a zero. Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar isso ou isso aqui, ó, para o solve não vai fazer diferença. Tá? Então, quando eu fizer aqui o solve de 3, resolver para x, ó, me dá as duas raízes. Tá? Claro, isso aqui é trivial, isso aí todo mundo sabe fazer, mas é até coisas mais complexas. E mesmo, por exemplo, se eu pegar aqui um x na quarta menos uma constante k underline, eu coloco um subscrito, né, para fazer um underline k1, é uma variável aqui, vezes x ao quadrado, mais k2, duas constantes aqui qualquer, tá? Eu posso pegar essa equação e resolver ela, então vamos dar um nome aqui, sei lá, equação 4. Posso resolver essa equação de quarto grau. X, vai me dar 4 raízes, ó. Temos os argumentos simbólicos, então essa é uma ferramenta bem útil, assim, bem interessante do Maple, né? Claro, ele só vai conseguir obter quando é possível obter uma solução, né, analítica, uma expressão analítica para a solução. Então isso funciona bem para polinômios, e como a gente vai ver para trigonométricos, tá? Mas é só para mostrar aqui a capacidade dele de lidar com soluções tipo, de equações polinomiais, e claro, isso ele consegue fazer até quarto grau. Aqui em quinto grau, se vocês tentarem resolver, ele vai dar aquele root of que a gente comentou aula passada. E a gente vai ver como lidar com isso. Tá? Isso significa que ele só conseguiria obter uma solução usando algum algoritmo numérico. Ele não consegue obter expressões fechadas. Se eu não me engano, é até polinômios de quinto grau que ele consegue resolver, tá? Os algoritmos internos ali. Mas vocês dão uma conferida no manual, até sempre sugiro, né? Sempre olhar, ó, as particularidades do método, tá? Então vocês vão ter mais exemplos ainda, tá? Beleza. Que mais? Vocês podem usar o SOLVE também para resolver desigualdades. Então, por exemplo, vamos criar uma equação aqui, ó. Não vamos tratar como uma desigualdade, mas vamos botar um polinômio aqui também, tá? X ao cubo menos x. Polinômiozinho, uma cúbica bem simples, tá? Até se a gente quiser ver um gráfico, para entender o que está fazendo, ó, aqui, vamos plotar aí, ó, aqui, de x igual a menos 2 e 2, tá? Vamos tentar limitar ele no intervalo aqui pequeno, para enxergar o que importa. Isso, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse resolver essa desigualdade de x ao cubo menos x, quais os valores de x ao cubo menos x que são positivos? Graficamente, a gente consegue ver que os valores de x onde essa função é positiva seria nesse intervalo aqui, ó, e nesse intervalo aqui. Então, como é que a gente trata? Bem, a gente pode criar desigualdades da mesma forma que a gente cria desigualdades. Então, eu posso criar aqui uma versão dessa, usando uma atribuição, eu posso usar essa equação que eu já criei, tá? Ou podia escrever por extenso aqui, né, x ao cubo menos x, tá, maior que zero. Ó. Então, ele vai criar, ó, uma desigualdade onde essa função é maior que zero. E vocês podem, então, pedir para resolver essa desigualdade, tá? Usando o comando solve também, ó, bem bacana. E vamos resolver para x, obviamente.
Aí ele usa uma linguagem aqui, ó, vamos entender o que isso quer dizer. Ó. Ele usa aqui ó, um real range, né, um intervalo real de -1 a 0, ou seja, essa desigualdade vai ser satisfeita, ou seja, essa função vai ser positiva entre -1 e 0, como a gente está vendo aqui. Ó. Assim como ele vai ser ó, de 1 até infinito, ou seja, de 1 até infinito, ela vai ser positiva. Então a gente pode usar o solve também para criar desigualdades, basta vocês criarem, em vez de colocar um igual, é colocar sinal de mais. O solve funciona bem também com equações trigonométricas, envolvendo funções trigonométricas. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, uma equação do tipo cosseno de x mais seno de x. Tá? E eu resolvi essa equação, lembrando né, que se eu só colocar a equação nessa forma, ela assume que é igual a zero. Então vamos resolver para x. Então ele vai dar um resultado, ó, menos π sobre 4. Tá? Mas a gente sabe que essa equação aqui possivelmente tem mais de uma solução, na verdade ela tem infinitas soluções, podemos fazer um gráfico para ver. Tá? Então ela tem infinitas, até podemos botar na forma de múltiplos de π, para a gente enxergar direitinho onde elas estão. Ó. Então ela tem essa aqui, ó, menos π sobre 4, mas várias outras deslocadas pelo valor de π. Então, na verdade, a gente pode pedir para o Maple achar essas soluções, digamos, genéricas, com o opcional dele, que é o seguinte, ó, basta a gente fazer da mesma forma, e a gente usa uma opção que é chamada de All Solutions, todas as soluções, tá? Coloca como True. Então ele vai dar uma solução nessa forma, ó, contendo um underline Z1, que significa, na linguagem do Maple, tá, que é um inteiro genérico. Então ele está dizendo que a solução é menos π sobre 4, a primeira solução, mais π vezes o número inteiro. Então eu posso somar 1π, 2π, 3π, 4π, posso subtrair, né, menos π, menos 2π, e obter todas as soluções. Então ele consegue dar essas soluções que a gente tem para equações trigonométricas com infinitas soluções. Uma coisa bem interessante do meio. Outra que dá para fazer, ó, quer ver, ó? Vamos até fazer aqui uma cópia para acelerar. A gente pode fazer o seguinte também, ó, por exemplo, vamos pegar uma aqui que seja diferente, ó, já vamos ver o porquê, ó, multiplicando. Tá? Então ele vai dar duas soluções, que é basicamente, como é uma multiplicação, o algoritmo interno dele vai identificar que ou o cosseno de x é zero, ou o seno de x é zero. Então os valores onde isso acontece seria 0 ou π sobre 2. Tá? Então, na verdade, aqui nós temos mais soluções, tá? Seriam soluções deslocadas por π sobre 2, mas ele vai dar de uma forma diferente. Tanto que se a gente usar agora essa mesma versão do comando solve, ele vai retornar dois conjuntos. Ó, ele vai retornar que é π sobre 2 mais π vezes uma constante. Então, essa aqui é uma família de solução, uma parte das soluções, né? E outros que seriam múltiplos de π. Tá? Então ele coloca ó, tudo que for múltiplo de π é a solução e todo múltiplo de π mais π sobre 2 também é a solução. Então quando vocês têm expressões aí contendo argumentos, funções trigonométricas, até contendo argumentos simbólicos, ele consegue fazer uma análise desse tipo. Só que, claro, tem situações onde não adianta. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos novamente fazer uma cópia aqui, ó, onde não vai ser possível encontrar uma solução assim exata, né? Então, se eu só pegar aqui, por exemplo, uma leve modificação, tem uma exponencial, então se eu tentar resolver, ele não vai me dar a solução aqui, na verdade, ó. Ele nem vai me dizendo, ó, soluções may have been lost, na verdade ele não deu nenhuma solução, e é claro que, vamos colocar aqui numa faixa mais restrita, quem sabe, vamos colocar y igual a menos 4, ó, na verdade tem várias soluções aqui que estão presentes, né? E ele não está calculando com solve, porque ele simplesmente não consegue, né? Não tem o que fazer. E outro tipo de mensagem que ele vai dar quando não conseguir resolver, se vocês tivessem, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se eu fizesse, acho que se eu só fizer essa variaçãozinha aqui, aí ele não vai conseguir mesmo, ele nem vai tentar aplicar, tá? Ele vai identificar esse termo aqui e vai dizer, ó, não tem como, daí ele dá esse root off. Significa que não tem como resolver, obter uma expressão exata, tá, para x que satisfaça a equação. Tá? A equação seria, o gráfico dela seria essa aqui. Então, em situações tá, genéricas, assim, onde a gente não consegue obter uma solução analítica,
a gente quer um valor numérico, mas não vai ser possível obter valor exato, melhor dizendo, né, como ele achou para os polinômios e para as trigonométricas, a gente usa o fsolve. Tá? Então o fsolve ele funciona da mesma forma. Então se a gente tentou aqui o solve aqui de x, a gente colocar fsolve, ele vai resolver aí numericamente. Tá? Então ele vai dar uma possível solução, que seria essa primeira aqui. Ó. Tá? Claro, como vocês têm infinitas soluções, ele não vai funcionar dessa forma com all solutions true. Tá? Então vocês teriam que buscar solução por solução. Tá? E usa internamente ali uma variante do método de Newton. Tá, a gente vai estudar em detalhes, né, algoritmos mais adiante, então não vamos focar tanto, vamos só ver do ponto de vista prático. Ó. Mas eu posso mudar o chute inicial, por exemplo, eu posso dar aqui ó, x igual a 2. Então ele vai calcular a solução que estiver mais próxima de 2 ali, que seria essa aqui, possivelmente, ó, 1.4. Se eu der aqui um, sei lá, x igual a 4, ó, ele vai me dar outra solução e assim vai. Então a gente pode buscar soluções individuais, né, usando o comando fsolve. Inclusive, né, claro, vocês podem pegar e armazenar essas diferentes soluções. Né, então vamos chamar aqui, sei lá, de solução 1. Aí vamos fazer uma outra, sei lá, a segunda solução, solução 2, vamos pegar. E aí vocês podem, claro, combinando as coisas que a gente aprendeu nas últimas aulas. Né? Inclusive, vocês podem checar se é uma solução, ó, podemos substituir, ó, por exemplo, a solução 2. Então, substituir né, x pela solução 2 na equação que a gente está resolvendo. Ó, então, ele vai dar essa relação, teria que ser zero, né? Então, a gente pode pedir para ver o valor numérico, usando o eval aqui. Então ele vai dar aqui 1 vezes 10 a menos 10, ou seja, uma solução numérica, está com uma precisão aqui, né? 1 vezes 10 a menos 10. Tá? Então, nessa aula o objetivo foi mostrar né, o solve, principalmente usado né, para expressões simbólicas e valores numéricos exatos, como a gente viu, tá? Tanto na parte de polinomiais quanto trigonométricas, e em alguns outros casos é possível isso que ocorra. Tá? Mas, na maioria dos casos, isso não vai ser possível. Né? Quando não for possível, a gente usa a versão numérica, que é o fsolve. Funciona da mesma forma, tá? Mas ele vai dar uma solução por vez. Então, vocês teriam que, por exemplo, dar diferentes chutes iniciais para que ele possa buscar diferentes soluções aqui. Tá? Métodos numéricos para equações algébricas a gente vai ver em mais detalhes mais adiante nesse vídeo. Então, obrigado pela atenção.